Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h06, estamos de volta com o Pan News deste sábado, 27 de março de 2021. E a gente vai falar agora sobre uma lei municipal que vale aqui para a cidade de São Paulo, que vai entrar em vigor a partir do próximo dia 31 de março, ou seja, quarta-feira da semana que vem, e que regulamenta a instalação de pontos de recargas para veículos elétricos em novos projetos de prédios, tanto comerciais quanto também residenciais aqui na cidade de São Paulo, que forem aproveitados, apresentados, né, a partir da próxima quarta-feira. E sobre isso a gente vai conversar agora com o CEO da Elétricos, Evandro Mendes, que gentilmente nos atende nesta manhã para falar então sobre esse assunto. Oi, Evandro, bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui ao Pan News. Bom dia, Nicole. Bom dia aí ao público que está assistindo a gente no YouTube, ouvindo no rádio. É um prazer estar com vocês nessa manhã para falar de um assunto tão importante aí na nossa atualidade aqui em São Paulo, tá bom? Com certeza, nós que agradecemos aqui a sua participação. Eu queria, antes de mais nada, pedir para você explicar para a gente, por favor, para os nossos ouvintes, espectadores, quais são as mudanças que esse projeto inclui, né? Como eu disse, vai começar a valer essa lei a partir do próximo dia 31, quarta-feira da semana que vem, e aí edifícios residenciais e comerciais vão ter que colocar alguns pontos de recargas, né, para carros elétricos nessas vagas de estacionamento. Mas essa lei ela não prevê, né, um determinado número de carregadores, também não determina como que deve ser feita essa cobrança, né, por parte dos condôminos, é isso? Bom, exatamente. Essa lei foi sancionada no ano passado, né, no dia 30 de março de 2020, ela passa a valer agora a partir de 31 de março de 2021. E é como você comentou, é uma lei que ela é muito importante porque ela dá o primeiro passo para a gente ter essa questão das recargas dos veículos sendo efetuadas na própria garagem do morador, e aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas, de fato, ela ainda está um pouco abrangente. Nós da Elétricos somos membros e associados da ABVE, que é a Associação Brasileira dos Veículos Elétricos, e nós estamos justamente trabalhando nessa pauta agora. Então, tudo bem, temos a lei, mas o que a gente precisa definir? Quantos pontos, como isso deve ser feito? A questão da cobrança também, principalmente para empreendimentos comerciais, ou então do rateio de energia para prédios residenciais, para que cada condômino pague aquilo que está consumindo de energia. Então, isso a lei já traz um pouco o que tem que existir, mas agora a gente está detalhando como que isso deve ser feito, tá? Qual que é a boa notícia? A maior parte dos sistemas de recarga existentes hoje no Brasil, ele já possui inteligência suficiente para fazer essa gestão de energia e você alocar o custo de quem está usando, tá bom? Então, isso é uma coisa que o mercado em si já tem a solução, é bem tranquilo para aplicar. Perfeito. E só para a gente entender também, ainda a frota de carros elétricos aqui no Brasil ainda é pequena, né? Pelo que eu estava vendo, os dados são de 1% da frota de veículos aqui no país, mas claro que esse projeto de lei vem também justamente, acredito eu, para incentivar, né, que as pessoas possam ter aí um carro elétrico, embora esse número ainda seja pequeno, mas tenha aumentado ao longo desses últimos anos. Como que era feita ou como que pode ser feita essa recarga dos carros hoje em dia sem a existência dessa lei? E aí essa lei vem justamente para tentar facilitar aí a vida de quem possui um carro elétrico, é isso? Exatamente. É interessante que os números no Brasil são ainda pequenos, está perto do potencial de mercado. Então, hoje, falando de carros elétricos que utilizem esses sistemas de recarga no Brasil, a gente está falando no Brasil inteiro de mais ou menos 10 mil veículos. Só que o que é interessante, até ano passado eram 3 mil, até 2 anos atrás eram 1.000. Então, é um número que triplica a cada ano. Quando a gente olha para o mundo, por exemplo, hoje a gente tem mais de 10 milhões de veículos dessa forma e em um ano atrás tinha 7 milhões. Então, é um crescimento acelerado. E essa lei é importante para isso, para incentivar essa adoção, porque a gente pode falar daqui um pouco mais para frente dos benefícios do carro elétrico. E quando a gente fala de como que é feita essa recarga, ela é muito simples. A gente tem estações de recarga. Eu brinco que quem compra um carro elétrico, ele vai levar o posto de combustível para dentro da sua garagem. É claro que você tem uma série de normativas, da quais nós somos membros das comissões de norma também, para que isso seja feito com segurança, e o sistema é totalmente seguro, tá? Não tem risco.
e você vai ter um posto de combustível ali. Então, você vai chegar no final do dia na sua casa, vai espetar lá o plug no seu carro e vai fazer essa recarga tranquilamente durante a noite. Muito parecido com o que a gente faz com o celular hoje em dia, tá? Então, seria essa forma que a gente tem os sistemas aí. E aí você vai ter a individualização da energia, a questão de controle de potência, porque a gente tem um problema hoje nas engenharias, que é quanto vai consumir esse veículo e como fazer a gestão dessas recargas para que você tenha ali as recargas acontecendo dentro do que o prédio consegue fornecer, tá bom? E quanto que custa essa recarga que é feita, né? E quanto tempo também ela dura, já que se a gente for comparar, por exemplo, com combustível comum, a gasolina, o álcool, até porque a gente tem visto aqui no país uma discussão grande, né, a respeito dos impostos sobre a gasolina, sobre toda essa questão envolvendo não só as pessoas que possuem carros, mas também principalmente os caminhoneiros aqui no país, e tem todo esse debate a respeito desses impostos, da alta da gasolina que é feita constantemente, nessa revisão dos preços. Quanto que custa essa recarga do carro elétrico e quanto que ela costuma durar? Bom, excelente pergunta e eu começo essa resposta falando, o melhor país do mundo para carro elétrico é o Brasil. Se o governo souber liderar essa tecnologia e liberar o país na direção de uma sustentabilidade, a gente vai sair na frente. Por quê? 90% da nossa matriz energética ela é limpa e renovável. A gente tem a geração eólica crescendo de forma exponencial, a geração fotovoltaica crescendo de forma exponencial. E por quê? Quando a gente compara com um carro a combustão, um carro a gasolina, um carro, ele vai consumir mais ou menos 50 a 75 centavos por quilômetro rodado de combustível. Quando a gente fala de um carro elétrico abastecido pela nossa própria energia, aquela que vem da concessionária, distribuidora de energia, esse custo cai para mais ou menos 16 centavos por quilômetro rodado. Então, a gente está falando aí de um custo de 4 a 5 vezes menor. Quando a gente tem geração fotovoltaica, seja no nosso telhado, seja uma usina que a gente é alocado uma parte, esse custo cai para 4 centavos por quilômetro. Então, para você ter uma ideia, a cada 100 quilômetros que você rodar no carro elétrico, o seu custo de combustível vai ser de mais ou menos R$4. E aí, falando da questão de recarga de tempo, isso é uma pergunta muito legal, eu respondo isso para clientes finais que compram carro elétrico, para as construtoras. E o tempo de carga, muita gente fica preocupado. Por exemplo, você pega hoje um carro premium que tem lá uma alta potência de bateria. Ele pode chegar até 15 horas para uma recarga total dentro de um prédio, né? Só que o que acontece? O que a gente fala é quanto você roda por dia. Porque, na média, no empreendimento residencial, no empreendimento comercial, a gente consegue entregar 40 quilômetros de autonomia por hora de recarga. Então, se você rodou ali, por exemplo, 80 quilômetros num dia, e a média de deslocamento na cidade de São Paulo é de 50, em 2 horas você carrega esse carro. Você vai chegar na sua residência, no seu prédio, vai deixar lá o carro carregando, e aí, depois de 2 horas, ele está carregado. E o próprio sistema para recarga tem toda uma questão de segurança. Então, assim, o tempo é muito relativo. Eu tenho um amigo que ele brinca que para carregar um carro elétrico demora 5 segundos. Ele chega na casa dele, pluga, vai, curte a família dele, dorme, e no dia seguinte está carregado. Legal. E você estava falando sobre os benefícios, né, a respeito do carro elétrico, não só por essa questão sustentável. Por que as pessoas estão buscando mais os carros elétricos? E tendo em vista também que o preço de um carro elétrico hoje no Brasil não é tão barato, né? Fica aí acima de um carro convencional. Bom, esse é um ponto importante, né? A gente sabe que toda tecnologia tem um custo no início, então, voltando, vou entregar um pouco a minha idade, né? Mas quando o celular começou a se tornar uma tecnologia, ele também era muito caro. Hoje a gente tem aí cada pessoa tem 1, 2 celulares. Então, assim, a gente tem um preço de mercado para os carros hoje um pouco acima, né, daquilo que a gente está acostumado, muito por questão da bateria, que a tecnologia tem avançado muito, os preços por quilowatt-hora da bateria estão caindo drasticamente a cada ano, então a previsão é que até 2023, 2024, o custo total desse veículo elétrico, fica o custo total? Custo do veículo, manutenção e o combustível seja melhor e menor do que o custo total do veículo a combustão. E quais são os benefícios? Por que as pessoas procuram um carro elétrico? Primeiro, questão de sustentabilidade. Então, a gente tem muitos clientes que pensam, olham para frente, sabem a importância de a gente diminuir aí a questão da poluição. Hoje, a poluição do ar é responsável por mais de 8 milhões de mortes no mundo. Então, é uma coisa que hoje ninguém trata com foco que deveria, né? A gente sabe que a gente tem alguns
alguns caminhos que a gente tem que seguir, que está seguindo, mas a gente pode avançar e o carro elétrico é importante para isso. E você tem a baixa manutenção. Então, enquanto você tem 2.000 partes móveis num carro a combustão, então você tem que fazer troca de óleo, troca de vela, troca de um monte de coisa, o carro elétrico, o motor, ele só tem 20 partes móveis. Então, ele praticamente não tem manutenção, inclusive do freio, porque o próprio motor freia o carro. É incrível. Então, você tem uma economia financeira com combustível, você tem uma economia com manutenção, você tem uma redução drástica de CO2 nos centros urbanos, isso acho que é o principal ponto, né? Quando a gente fala de carros elétricos, a gente pode estender a falar de ônibus elétricos, caminhões elétricos, a gente vai ter vai colher muitos frutos dessa eletrificação dos meios de transporte. A gente tem grandes empresas no Brasil fazendo excelentes trabalhos sobre isso, tá? E você também tem o conforto. Quem não dirigiu um carro elétrico, eu faço um convite. Aqui na cidade de São Paulo tem uma empresa parceira nossa, a Bip Bip, de car sharing, que eles alugam carros elétricos por hora, por dia, e você vai ter experiência. Quem dirige um carro elétrico não quer voltar para um carro a combustão, porque o carro não tem a vibração do motor a combustão, então aquilo que você para, o carro fica vibrando, não existe. É um carro extremamente silencioso e é um carro extremamente potente. Então, quando você pisa no acelerador, imediatamente ele responde. E você comentou no início da nossa conversa, Evandro, que vocês estão justamente colocando aí alguns pontos, né, nessa lei que, até mesmo pelo que você falou e eu tinha comentado, ainda é muito abrangente, né, no sentido de não especificar quantos carregadores, como vai ser a cobrança dessas pessoas que têm o carro elétrico e que vão utilizar, né, esses carregadores nos prédios comerciais e residenciais. Em que âmbito que vocês estão definindo esses pontos? Vocês estão em contato com os vereadores, com a Prefeitura de São Paulo? Como que está sendo feita esse aprimoramento da lei, que, como você mencionou, né, foi aprovada no ano passado, mas foi apresentada aqui na Câmara Municipal de São Paulo em 2018? Perfeito. Bom, então, pela ABVE, né, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, nós temos uma pauta lá que a gente está tratando de assuntos de regulamentações. Então, a gente tem lá um grupo que está trabalhando tanto no âmbito dessa nova lei, para esclarecer um pouco mais, quanto também em relação à ANEEL, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, porque tem diversas empresas surgindo no mercado querendo explorar essas possibilidades e ainda tem algumas dúvidas jurídicas do que pode e não pode. A gente sabe que não pode ser cobrado quilowatt-hora, né, porque isso é um monopólio natural das distribuidoras de energia, mas a ANEEL, em 2018, soltou uma resolução, por exemplo, que você pode cobrar o serviço. E aí tem uma dúvida de como pode cobrar, como que emite a nota fiscal. Então, a gente está trabalhando tanto nessa lei, nessa diretriz que foi em 2018, quanto na lei agora. Já falei com o vereador, tá, com o Camilo, tive uma conversa com ele ano passado, e sim, ele entende que essa lei precisa agora avançar e entrar mais nos detalhes. Aqui na Elétricos, nós somos responsáveis por grandes projetos de grandes construtoras aqui em São Paulo, e todas estão nessa incerteza. Tudo bem, eu preciso prever. Vale destacar que muitas construtoras já estavam colocando mesmo antes do projeto de lei, tá? Por quê? Elas entendem que isso é um grande benefício para oferecer para os condôminos, para os clientes dela. Então, assim, antes da lei, as construtoras já estavam fazendo essa movimentação de eletrificar as garagens. A lei vem a reforçar e vem trazer base jurídica para que isso seja feito em maior escala. E aí, dentro disso, a gente tem que trabalhar na lei para melhorar. Tudo bem, quantos pontos podem ser colocados, qual que é o mínimo. A gente pega algumas certificações de sustentabilidade, como LEED, como Aqua, eles já determinam algumas características. Eu acho que a tendência da lei é que ela implemente isso que já são solicitados nos certificados, tá, de sustentabilidade. Mas isso é o que é Elétricos, o que a gente defende, o que a gente acredita. A gente precisa trabalhar ainda junto à BVE, junto à Prefeitura de São Paulo e à Câmara para entender e detalhar mais essa questão da lei, porque hoje sim, tem uma insegurança jurídica que é tudo bem, eu prevejo, mas quantos pontos? E como tem que ser esse sistema, tá? E a gente comentou há pouco sobre o preço, né, do carro elétrico, que ainda é superior ao carro convencional, e ainda também falando um pouco sobre lei, agora falando no âmbito federal da Câmara dos Deputados, quais são os incentivos que o setor busca, até mesmo para tentar reduzir esse preço dos carros elétricos, tendo em vista esse benefício para o meio ambiente e que aí a gente acaba estendendo até mesmo para outras áreas, como, por exemplo, saúde, né? Exatamente. Desculpa, acabou travando aqui, eu perdi um pouco da sua pergunta, tá? Mas eu entendo que talvez, provavelmente, seja em relação ao custo
do veículo, que ele é muito mais alto. Sim, Na verdade, Evandro, mas é um... eu posso só Oi? pontuar, na verdade, eu queria saber quais são as reivindicações do setor. Eu sei que existem já alguns projetos de lei na Câmara dos Deputados para tentar reduzir impostos sobre os carros elétricos, e aí eu pontuei até mesmo essa questão do benefício ambiental e que acaba se estendendo para outras áreas, como a saúde, por exemplo, já que a gente está falando de uma diminuição, né, de gases que provocam aí tanto irritações para o ser humano, quanto também consequências para o próprio meio ambiente. Perfeito, ótima a sua explanação. E sim, hoje existem aí reivindicações, por exemplo, até um tempo atrás, carro elétrico pagava mais imposto que carro a combustão, né? Isso está sendo revisto. Dentro da BVE nós temos aí montadoras que estão trabalhando forte nisso. A gente acompanha a GM, que até 2030 não vai mais comercializar carro a combustão. A gente tem a Volvo, que hoje a Volvo já no Brasil não comercializa mais carro puramente a combustão. No mínimo, eles estão a tecnologia híbrida. Então, a gente vê uma forte tendência das montadoras a eletrificarem as frotas. A gente sabe que a reivindicação tem que existir, é um ponto importante, a gente tem que ter aí uma redução de carga tributária nesses veículos, por quê? É o que eu costumo falar dentro da BVE. Quanto que o Brasil, e mais precisamente aqui a cidade de São Paulo, que a gente sabe que é uma cidade muito densa, né, com bastante transporte aí de veículos, não gasta em saúde pública devido a problemas de respiração e problemas do ar. São bilhões de reais. Então, por que a gente não começa a tratar o problema antes? Vamos eletrificar a frota, começar pelos ônibus, começar pelos veículos, para que a gente tenha uma melhor redução dessas partículas que tanto fazem mal para a saúde, e a gente tenha aí o incentivo para a escala dos veículos elétricos, porque o veículo elétrico, com a matriz energética do Brasil, ele vai trazer benefícios econômicos, geração de emprego, geração de oportunidades, redução de casos de saúde, sejam casos graves como até mortes ou casos que demandem aí um serviço público de saúde e assistência, e também a questão cultural. Então, como que a gente se comporta com esse veículo? Como que o veículo elétrico é muito interessante, porque o veículo elétrico ele não vai vir sozinho, tá? A gente aí pode, em um outro momento, falar como eles vão ser autônomos. Então, o veículo vai ter inteligência suficiente para ele se autodirigir e nós ali vamos ser apenas copilotos, né? Então, isso vai reduzir mortes no trânsito com uma segurança maior, porque a gente sabe que, por exemplo, a maior parte dos acidentes é por imprudência ou imperícia. Então, a partir do momento que você tem veículos inteligentes, elétricos, fazendo toda essa questão de dirigibilidade, a gente vai ter um ganho muito grande aí nesses impactos também em relação a acidentes. Vai ser bem interessante. Muita coisa vai acontecer nos próximos 10, 15 anos. Justamente falando um pouco sobre futuro, né? Quais são as expectativas do setor para essa questão da venda dos carros elétricos? Você mencionou anteriormente o número de que as vendas, né, de carros elétricos teriam triplicado nos últimos anos. Qual que é a expectativa do setor pensando a longo prazo? Bom, a expectativa que nós temos é que até 2030 nós cheguemos no Brasil a 2 milhões de veículos elétricos, tá? Aproximadamente aí 4 ou 5% da frota. Então é esse número que a gente trabalha. A gente acredita que ele pode ser acelerado aí por políticas governamentais, enxergando todos os benefícios que esses veículos trazem para a nossa economia, para a nossa saúde e para a nossa sociedade. Tá? Mas hoje o número que a gente trabalha é de 2 milhões, mas que pode ser muito maior aí com a adoção de algumas políticas públicas. Porque no final o carro elétrico é isso. Tem não só o carro, mas o veículo elétrico tem que ser incentivo de política pública porque é bom para todo mundo. A gente sabe que hoje ele está no mercado um pouco mais nichado, mas os benefícios toda a população de São Paulo e do Brasil que vai colher aí com a descarbonização dos meios de transportes. Perfeito. A gente conversou agora então com o Evandro Mendes, que é CEO da Elétricos. Muito obrigada, viu, Evandro, por todas as explicações. Um ótimo fim de semana para você. Eu que agradeço, Nicole. Um prazer estar com vocês. Um bom fim de semana para vocês também. Fiquemos todos bem.